Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 7 do mês de dezembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 3 de Tevet, do ano 5782. Estamos aí à tarde com a Torá, fazendo o nosso estudo da nossa porção semanal. E a porção semanal é exatamente Vaigash, que significa e ele aproximou-se, que é exatamente a questão de Yehudá, aproximando-se do governador, que até então ele não sabia que era o seu irmão Yosef. Mas ali há um ato, né? É um ato profético, sem sombra de dúvidas, né? Que nos leva à redenção. Vimos aí realmente essa aproximação, em que Yehudá, em nome dos irmãos, estão aí dispostos, né? A partir do momento que tem a certeza que não é o momento do exílio, não é o momento do exílio egípcio, então agora é o momento de defender o irmão mais novo e realmente partir para as últimas consequências. Então, nesse momento, Yehudá dá sinal de que Beniamim é de fato o nosso irmão e por isso ele não é pesado para nós. E aí então Yosef tem a certeza que de fato eles estão arrependidos por tê-lo vendido como escravo para o Egito. E então é o momento agora da redenção, é o momento em que vem a reconciliação. Hoje nós estamos a 92 dias do ano 5782. Vamos ver então, né, a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel e o recado que ele tem para nós no dia de hoje. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, ele assim nos fala. Na verdade, existem dois canais através dos quais se pode ganhar o sustento, de acordo com a perspectiva adotada na vida. Você pode decidir tornar-se apenas mais um elemento da natureza, correndo atrás do seu pão no caos, participando da competição, da seleção natural do mundo secular, mundano, profano, e essa loucura toda para cada um ter o seu sustento. E de fato você pode até ter sucesso seguindo essa rota, a curto prazo, obviamente. A longo prazo, porém, sua alma não estará recebendo nutrientes e seu corpo também jamais se sentirá satisfeito. Ou você, o outro lado, ou você pode ver sua vida como um relacionamento íntimo com a fonte de vida nas alturas, como se todo o seu sustento não passasse de maná do céu, entregue pessoalmente e com carinho, direto da mão divina, seu sócio em tudo o que você faz. Então, sua principal tarefa é manter o cesto onde cairá seu maná imaculadamente limpo, assegurando-se de não estar prejudicando ou enganando ninguém com o seu negócio, e usar os lucros que lhes são concedidos para espalhar generosidade no mundo. Talvez você fique rico dessa maneira, talvez não, mas o importante, você sempre estará satisfeito. Por quê? Porque nessa opção, você simplesmente é sustentado pelo maná do céu, que é entregue de forma carinhosa e de forma pessoal pelo próprio Deus. Né? Quando fala aqui, né, que você precisa manter o seu cesto no lugar certo, onde cairá o seu maná imaculadamente limpo, significa a sua vida. É onde que a sua vida vai estar. É onde você pode estar. Como você pode estar pronto para receber este maná imaculadamente limpo, descido do céu?
é através da sua techuvá, as suas preces diárias, o estudo da Torá, 7 leis universais e a sua tzedakah. Lembrando que, como nós estamos tendo aí diariamente também uma lição a cada dia com o nosso Rabino Hafetz Chaim sobre Shemirat HaLashon, guardar a língua. Então aí hoje nós vimos, né, quem ainda não assistiu, assista posteriormente a lição de hoje, né, escolha a companhia. E a lição que traz para nós ali é exatamente o quê? Não nos associarmos realmente com Lashon Hará e quem pratica Lashon Hará. Por quê? Porque, e etc., né? Nesse aspecto aí, Baruch Hashem, voltando o sinal, o bendito sinal da internet voltando, né? Baruch Hashem. Então nós vemos aí, né, sobre essa questão do Shemirat HaLashon, guardar a língua, é que quando a pessoa ela pratica Lashon Hará, a maledicência, a fofoca, etc., o que acontece? Ela perde todos os méritos. Dentro desse aspecto significa que as suas preces não são atendidas, por exemplo, né? Então, praticar Lashon Hará é de fato algo muito maligno e também é uma desgraça para a vida da pessoa e de quem fala e de quem ouve. Então, dentro desse aspecto aqui que nós estamos vendo nesta gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, é que nós realmente precisamos escolher, ou se nós comemos o pão da vergonha, ou se nós realmente nos associamos com Deus e recebemos da sua destra, que significa hesed, bondade, benevolência, né? O maná do céu, que são as respostas às nossas preces, as suas bênçãos, para que nós possamos conduzir a nossa vida no dia a dia. Diz o Rebbe, você pode tão simplesmente ficar rico ou não, mas o mais importante de tudo isso é que de fato você sempre estará satisfeito, em shalom, você sempre estará em paz consigo mesmo e paz com Deus. Então, né, isto que é importante, não comemos o pão da vergonha, mas estarmos aí realmente debaixo da graça bendita de Hashem, ok? Baruch Hashem. Então nós estamos aí hoje mandando um shalom para os nossos amados que estão aqui na nossa relação de hoje, né? O balieiro Tesson Gisele, né? A ela, o seu marido, o casal, o nosso shalom. O Carlos Maurício de Moraes, lá de Teresópolis, Rio de Janeiro. O Ricardo Antônio, o Hamilton José de Bairros, o Rosivan Rosa Correia, de Santo Antônio do Descoberto, lá do Pará. O Samuel Souza, de Campinas, interior de São Paulo. Delci Manuela José, a Deiler Soares, Mirta Estela Santa Cruz Kern, lá do Mato Grosso, da cidade de Sapezal, né? Jorge Luiz Salazar Calderon, lá da cidade de Puerto La Cruz, Venezuela. As bênçãos de Hashem e proteção sobre ti, família, né, e aqueles que estão contigo. O Atenilson Dantas, de Itapevi, São Paulo. Lúcia Versosa, de Ribeirão Pires, São Paulo. Cecília Leia Caraver. José Elias, aqui de Bauru, nossa região. Elias Campos Silva, né, e esposa Maria Célia Dias, de Goiânia, Goiás. Iosif Ben Rogue Kamer, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O Mazinho Silva, Carla Lobo Silva, Ariovaldo Miller, de Colinas, Tocantins. A Esther, lá da Suécia. A Maria Aparecida Justino. A Tânia Castro, de Manaus, Amazonas. A Cida Lopes. O Ludigero Parolim Rizalite, de Três Pontas, Minas Gerais. Baruch Hashem, né?
Também está conosco aí, né, o Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo, que está aí conosco em A Tarde com a Torá, né? Temos aí a Malu, do Distrito Federal, a Maria Luísa, de Palmas, Tocantins, né? Que estão aí conosco aí, ok? Hoje nós estamos no nosso terceiro dia da semana, portanto nós estamos no nosso terceiro dia do Shabat. Então, cada dia que passa vai chegando um novo Shabat. E estamos aí então na nossa terceira leitura da nossa Parashá semanal, que é a terceira Aliá. E nós estamos aí no capítulo 45, verso 8, e vamos até o verso 27, né? Então esse é o momento em que, de fato, Yehudá se aproxima de Yosef, com a finalidade de defender Beniamim, para que ele não fique escravo. E aí ele vai até as últimas consequências nesse sentido, e ele demonstra claramente ao governador, que até então ainda não sabia que era Yosef, então ele vai e mostra que está disposto, ele e os seus irmãos, nem que for para matá-lo, bem como o faraó e os seus exércitos, para resgatar, para não permitir, melhor dizendo, que Beniamim ficasse escravo no Egito. Então, ali de fato há uma disputa entre os dois. Vimos aí sobre a questão ontem, né? As duas ideologias, a de Yosef e de Yehudá, mostrando aí, né, a questão os princípios ideológicos, né, do lado de Yosef e do lado de Yehudá. Os dois separadamente, as duas ideologias separadamente, ela tem mais propensão a não dar certo do que dar certo. Mas quando os dois se unem para um equilíbrio, então isso daí traz realmente bênçãos e mais bênçãos, né? Então há um equilíbrio, e dentro dessas duas ideologias, né, as falhas são supridas e os pontos positivos são aperfeiçoados para uma finalidade. E essa finalidade é exatamente fazer com que seja o mais breve possível, seja revelado os dias de Mashiach, né? Que é a redenção final. Então, dentro desse propósito supremo, dessas duas escolas ou duas ideologias, nós encontramos aí Yosef e Yehudá, né? E daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco detalhadamente em si sobre essa questão, dentro de uma visão sobre a redenção, né? Que a redenção ela é ligada diretamente a Mashiach, né? Então é a revelação de Mashiach para a redenção final. Então nós vamos ver aqui esses sinais que nos mostram de forma clara, palpável, realmente os dias de Mashiach. Estão ou não perto? Estão ou não longe? Como que é, como que não é? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso daí, ok? Então vamos lá na continuidade desse diálogo entre eles, né? Então Judá disse a Yosef, né? Portanto agora, quando eu for de volta a teu servo meu pai, e o moço não estiver conosco, e dado a sua alma, está ligada, né, a alma dele. Então essa foi a mensagem principal que Yehudá quis transmitir para o governador, para que ele pudesse, né, realmente ser quebrantado e pudesse, nesse sentido, realmente não confirmar que Beniamim ficaria escravo, né? Então, nesse diálogo, os dois então entram num embate, né, de lideranças, forças, né? E aí então, quando Yehudá percebe, né, que a demonstração de Menashe, o filho primogênito de Yosef, né, o governador, começou a dar demonstração de forças que só os filhos de Yaakov poderiam dar uma demonstração tal de força, né, batendo os pés nas paredes do palácio, as enormes paredes, né, com enormes blocos de pedras muito bem solidificadas,
e como um terremoto as coisas tremeram e estremeceram, e Yehudá falou, só pode ser só pode ser da família de Yaakov, porque só os da família de Yaakov tem uma força dessas proporções. E aí então ele mudou o tom, mais conciliador, e então começou um diálogo mais conciliador, né, com Yosef, porém não menos contundente, deixando bem claro que eles estavam dispostos a tudo, para que Beniamim não ficasse ali escravo no Egito, né? Então, assim, nessa forma, Yosef tem a certeza de que os irmãos fizeram techuvá, um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, e eles estavam sinceramente arrependidos do mal e do dano que eles causaram a Yosef, e diante disso daí, então ele se revela, né, que é Yosef, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito, né? Então, quando Yosef dá essa revelação, se manifesta, se revela, né, dessa forma, então Yehudá e os seus irmãos recuam, tomam distância com referência a Yosef, né? Então, e nesse sentido, Yosef então fala para eles, eu sou vosso irmão, aproximai de mim, né? E aí, de fato, eles se aproximam, e então, dentro desse sentido, há então a união para um equilíbrio, para uma dimensão realmente para a redenção dos dias de Mashiach, né? Então, começam o diálogo já de uma forma diferente, né? Yosef manda os egípcios todos para fora, né? Só fica ele e os seus irmãos ali naquele cômodo, e aí eles começam um diálogo e Yosef explica para eles a respeito da fome, dos 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, e que já tinham passado 2 anos e tinha mais 5 anos de fome, seca e fome pela frente, né? Então, nesse aspecto aí, a continuação da conversação entre eles se segue desta forma. Capítulo 45, verso 8, e vamos até o verso 27. Então Yosef continua dizendo, então agora entendeis que não fostes vós que me enviastes aqui, mas foi Deus. Ele me fez conselheiro do faraó, senhor de toda a sua casa e governante de todo o Egito. Então aqui Yosef estava dizendo para os seus irmãos, o faraó me fez realmente conselheiro pessoal dele, e ele me fez senhor de toda a casa, né, de toda a sua casa e governante de todo o Egito, né? Então ele estava dizendo para eles que abaixo do faraó só ele que estava, né? Ou melhor dizendo, que acima dele só o faraó que estava com autoridade, né? Fora Yosef, ninguém mais tinha autoridade no Egito, somente Yosef é que tinha toda a autoridade sobre o Egito, né? Então agora, uma vez que cada momento adicional que meu pai passa enlutado pode vir a ser fatal para ele. Ele deve testemunhar com seus próprios olhos que estou vivo. Seria mais rápido e mais respeitoso de minha parte que eu fosse a ele. Porém, como vedes, sou responsável pelo bem-estar do país inteiro e não posso abandonar o meu posto, as minhas responsabilidades. Por essa razão, conforme o vosso dever, apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, assim falou teu filho Yosef, Deus me fez senhor de todo o Egito, desce a mim, não te demores. Tu te assentarás em Goshen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, teus netos, teus rebanhos, teu gado e tudo o que é teu. Eu te proverei ali, pois ainda restam 5 anos de fome, de modo que não te empobreças, nem tu, nem tua casa, nem nada que é teu. Vedes com vossos próprios olhos, assim como o meu irmão Beniamim vê com seus próprios olhos, que sou vosso irmão circuncidado, e todos vós ouvis que sou eu de fato que vos falo em hebraico. Não imagineis que eu esteja tramando contra vós, pois no que me diz respeito, não tendes mais motivo para suspeitar de que eu vos odeie do que Beniamim, a quem não tenho razão para odiar,
porque ele nem estava presente quando fui vendido. Deveis ver-me com vossos olhos, como meu irmão Beniamim me vê com seus olhos, inocente de qualquer má intenção. Iosif estava falando para os seus demais irmãos, né? Assim como eu olho para Beniamim, né? Ele que não tem nenhuma maldade contra mim, ele que não tem nenhuma inveja, ciúmes contra mim, ele que não estava nem presente, que foi tramado nada contra mim, assim como eu olho para ele com bons olhos, eu estou olhando para vocês com bons olhos. Assim como vocês também veem Beniamim e estão vendo agora Beniamim com bons olhos, olhem para mim também com bons olhos. Então, é um momento de redenção de ambas as partes, né? Iosif de um lado e os seus irmãos de outro lado, né? Então, é um momento em que os atos vão falar mais forte do que propriamente dito as palavras. As palavras é um acessório que vem depois da demonstração de Iosif, realmente de perdão, carinho, amor pelos seus irmãos e de redenção e reconciliação. Continuando então, o verso 13. Portanto, falareis a meu pai da grande honra que me conferem no Egito, prova de que está ao meu alcance fazer tudo isso, e de tudo o mais que vistes, que sou vosso irmão, e vos falo em hebraico. Finalmente, dizei-lhe que quando nos separamos da última vez, estávamos no meio do estudo das leis relativas ao bezerro, que deve ser morto. Quando um cadáver é encontrado entre duas cidades, isto o convencerá definitivamente de que sou mesmo José, e apressai-vos em fazer descer meu pai para cá. Esse detalhe do estudo da Torá sobre as leis relativas ao bezerro, né, que deve ser sacrificado através de um morto que é encontrado entre duas cidades, né, para a redenção das duas cidades, e ao mesmo tempo o perdão das duas cidades. Ele cita esse caso aí porque somente Yaakov e Iosif estavam estudando essa lei. Não tinha mais ninguém perto deles, só eles dois, né? Então esse seria um sinal também de que a notícia era verdadeira, ok? Verso 14. Dito isso, ele caiu sobre os ombros de seu irmão Beniamim e chorou, pois previu profeticamente que os primeiros 2 templos, destinados a ser construídos no território de Beniamim, seriam destruídos. E Beniamim chorou sobre os ombros de seu irmão Iosif, pois por sua vez previu profeticamente também que o tabernáculo de Shiló, destinado a ser erigido no território de Iosif, também seria destruído. Ele então beijou todos os seus irmãos e chorou sobre seus ombros, depois de ver que Iosif estava plenamente reconciliado com eles. Seus irmãos venceram então o seu constrangimento, vergonha, e conversaram com ele livremente. A notícia de sua chegada alcançou o palácio do faraó. Os irmãos de Iosif chegaram. Era a notícia que correu por toda a terra do Egito até chegar ao faraó. O faraó falou então a Iosif: diz a teus irmãos, fazei o seguinte: carregai vossos 10 animais de grãos e ide diretamente a Canaã. Eu vos dou esse presente de grãos para ofertardes a vosso pai puramente como um gesto de boa vontade, e não a fim de possibilitar que alimenteis vossa família por um longo período. Ao contrário, trazei vosso pai e os membros de vossas casas e vinde a mim. Eu vos darei o distrito de Goshen, que é a melhor parte do Egito, e comereis da abundância da terra. O faraó, sem saber, profetizou que os judeus, por fim, destituiriam o Egito de todas as suas riquezas. É o que vai acontecer pós-escravidão, quando Moshe vai e liberta o povo do cativo, né, do cativeiro egípcio, né, que nós vamos ver lá no capítulo 12 de Shemot. Então aqui o faraó profeticamente já estava anunciando que o povo israelita
se serviria de todas as riquezas do Egito, né? Tanto é que o próprio faraó deu a melhor porção da terra do Egito para a família de Iosif, que era a terra de Goshen, uma terra produtiva, e por isso comeriam do fruto da terra, né? Disse o faraó. E era a melhor porção. Já aqui, já estava mostrando que de fato, né, Iacove com a sua família, com o seu povo, já estava tomando posse realmente dos bens do Egito. Ok? Verso 19, o faraó continuou: além disso, a ti é ordenado por mim que lhes digas: fazei assim, por decreto meu. Tomai para vós carruagens do Egito para vossas crianças pequenas e vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. Nem penseis em vossos bens, pois o melhor de todo o Egito será para o vosso dispor. Mais uma vez, o faraó, ele volta a dizer que não precisa se preocupar com bens materiais. Pode deixar tudo lá em Canaã. Aqui vos será dado tudo, né? Ou seja, mais uma vez o faraó vem confirmar de forma profética, né, que todos os bens do Egito e dos egípcios seriam uma possessão do povo israelita. Verso 21. Os filhos de Israel assim fizeram. José deu-lhes carruagens, segundo as instruções do faraó, e deu-lhes provisões para a viagem. E deu a cada um deles um conjunto de roupas, mas a Beniamim ele também deu 300 moedas de prata e 4 conjuntos adicionais de roupas, totalizando 5 conjuntos de roupas. Como o faraó enviava um presente a Iacove, as normas da boa conduta ditavam que Iosif também lhe mandasse um presente. Sendo ele seu filho, seria apropriado que seu presente fosse ainda mais valioso que o do faraó. Portanto, para indicar que seu presente fora concebido de modo a exceder a do faraó, ele enviou a seu pai um presente bastante semelhante àquele que o faraó mandava, mostrando que eles deviam ser comparados, mas diferente dele em 2 aspectos importantes. Primeiro, enquanto o faraó mandou 10 animais carregados de grãos, Iosif enviou 10 jumentos carregados não de grãos que saciassem a fome, e sim 2 iguarias mais finas do Egito, o vinho envelhecido e o feijão partido, né? Que aqui normalmente se chama o feijão quebrado, né? Que é exatamente o feijão em grão inteiro, ele é unido pelas suas 2 partes. E o feijão quebrado é quando acontece alguma coisa, o feijão quebra, então ele divide as suas 2 partes, né? Então é chamado as partes partidas, né? E isso daí remonta o pacto das partes partidas do Eterno com Avraham, né? E daí demonstra também a questão do feijão partido, o quanto que eles foram partidos, né? A partir do momento que Iosif foi enviado para o Egito e o pai ficou lá em Canaã. Então eles eram como um grão de feijão partidos, né? Então são sinais que Iosif estava enviando para o seu pai, para ele ter a certeza de que era Iosif que estava enviando as mensagens e que de fato a notícia sobre ele estar vivo era de fato real e verdadeiro, ok? Então, além de ser uma iguaria, né, o vinho envelhecido, não pode se esquecer desse detalhe, né, que o vinho envelhecido, ele é realmente de particular, né, apreciado de forma particular pelas pessoas idosas, né, segundo a tradição. E o feijão partido, né, fazia alusão à natureza da separação de Iosif e toda a sua família, né. Então, assim como feijões partidos só podem ser comidos estando divididos, também se revelou que a separação de Iosif de sua família fora para um bem maior, né? Então a mensagem do feijão partido é o momento em que Iosif foi tirado do convívio da sua família. E como
o feijão partido ele só pode ser ingerido, né, realmente a partir do seu cozimento e em seguida ser consumido, né, de forma tranquila. Então aqui era um sinal que estava mostrando que realmente era o momento deles sentarem juntos como família e comerem e saborearem juntos realmente de uma boa refeição em família, né? Em segundo lugar, também ele enviou 10 jumentas carregadas de grãos. Estas 10 jumentas se equiparavam ao presente do faraó, enquanto o faraó mandou 10 jumentos carregados de iguarias adicionais, faziam então o seu dobro, tanto no sentido quantitativo quanto no sentido qualitativo, ok? Além do presente, né, por isso é o presente para fazer comparação. Os presentes do faraó estavam em jumentos, portanto machos. E os presentes de Iosif, em questão de grãos, estavam nas jumentas, portanto fêmeas. Então, ó, faça uma comparação aí, né? O que é o melhor, né? E na realidade os dois ficaram em condições iguais, tanto quantitativa quanto qualitativa. Então, além do presente, Iosif mandou também pão e outros tipos de comida servidos com pão para seu pai, a família, para a viagem no Egito, né? E fez partir então seus irmãos e foram-se. E ele lhes disse: não vos envolvais em nenhuma discussão intrincada sobre a lei da Torá, pois isso pode distrair-vos, fazendo com que percais o caminho. Ou seja, não vão ficar discutindo coisas sem sentido sobre a lei da Torá, porque começam a divergir muito, começam a criar asas para a imaginação, e isso daí vai se estendendo de uma forma que não leva a nada, são apenas questionamentos sem pé e sem cabeça, isso não tem interesse algum, certo? Isso daí pode distrair e tirá-los do caminho. Embora eu tenha ordenado que vos apreceis, não vos precipiteis nessa viagem a tal ponto que daríeis passos excessivamente largos, pois isso prejudica a vista. Nem viajeis noite adentro, expondo-vos a perigo, antes andai a passo cômodo e tende o cuidado de achar alojamento adequado para cada noite, enquanto ainda for dia claro. E não brigueis entre vós no caminho a respeito de quem é culpado pela minha vinda. Ou seja, Iosif estava orientando os seus irmãos sobre tanto na viagem de ida como de volta ao Egito, para que realmente não saíssem do caminho, não se perdessem com vãs conversas, né? É aquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia, uma lição a cada dia, sobre guardar a língua, né? Então, assim, conversa sem pé, sem cabeça, zíper na boca. Conversa sem pé, sem cabeça, ótimos 2 tampa-ouvidos, protetores auriculares, certo? Para não ficar perdendo tempo ouvindo aquilo que não convém, certo? Então, e sobre a questão da viagem, né? Andar dentro do vosso compasso, ou seja, passo a passo, medida sobre medida, para que não venham prejudicar as vistas, né? Ou seja, o enfado, a canseira, o esgotamento, ele faz com que as pessoas se tornem fracas e automaticamente isso daí faz com que as vistas sejam turvas e não enxerguem corretamente. Isso também se aplica dentro do próprio campo espiritual, né? Então, eu estou começando minha jornada monoteísta, beleza, tranquilo, como nós já falamos repetidas vezes aqui. Então, no que eu tenho que me focar? Eu tenho que me focar nas 7 leis universais, eu preciso focar dentro do guia Bnei Noach, que é o guia elaborado pela nossa liderança, o nosso rabino Yaakov Gerenstad, né? Estarmos aí com o nosso livro de Sidur, que são as preces diárias, semanais, certo?
seguindo as orientações rabínicas do Rav Yaakov Gerenstad sobre as festividades, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que não é, para não fazemos, é para o nosso irmão mais velho, né? E alguma coisa a mais que fazemos além das 7 leis universais, sempre com uma orientação rabínica. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, chegar para vocês aqui e começar a ensinar uma coisa que é 100% para o judeu, literalmente falando, certo? Sem o conhecimento do rabino. Além de eu estar passando por cima da autoridade dele, eu estou fugindo ao foco. E como está bem explícito aí, eu não posso criar religião. Porque a partir do momento que nós fazemos alguma coisa sem a orientação e aprovação rabínica, eu estou criando novas regras. Então eu estou dizendo para o não judeu, ó, você pode fazer isso, é do judeu? É do judeu. É estritamente judaico? É estritamente judaico. Não, mas você pode fazer. Quem sou eu para dizer que você pode fazer, se não há uma orientação rabínica? Então eu estou criando novas regras, certo? Então eu estou trazendo o quê? Um novo segmento. Que é qual segmento? Judaísmo pirata. Judaísmo pirata é criar uma nova religião, um novo modo religioso de andar. Então os conselhos de Yosef é para que nós possamos adentrar de forma mais profunda nisso daí. No sentido de serem apressados, é no sentido de nós aprendermos aquilo que é da nossa competência, sempre com orientação rabínica. Não dar um passo a mais, né, do que a medida do vosso passo, quer dizer, que os vossos passos não sejam excessivamente, né, apressados. Então, se eu estou no 1º ano, eu não posso ir para o 10º ano. Se eu estou no 1º ano escolar, eu não posso ir direto para o nível universitário. Então eu tenho que tomar cuidado com essas coisas aí, né? Então é aquela mesma coisa, muitos Beneinô chegando e já quer entrar no Zohar, Kabbalah, já quer entrar de cabeça na Mishnah, já quer entrar de cabeça nisso, naquilo, etc e tal. O rabino deu orientação para você fazer isso? Você pode fazer isso? Consultou o rabino? Tem que ver isso daí, né? Então, Yosef está dando o conselho correto. Por quê? Porque nós precisamos visualizar de forma correta a redenção. Não é uma questão de eu querer ou não querer. A questão é o plano de Deus, a redenção final, com a revelação do justo Mashiach. E se eu me coloco como uma pedra de tropeço nesta jornada, eu estou colocando um obstáculo para que os dias de Mashiach não se revelem rapidamente. Então, são coisas que nós precisamos avaliar, são coisas que nós precisamos tomar cuidado. Então, é isso daí que Yosef está dizendo. Cuidado, as más conversações, as precipitações, etc. e tal, para que a gente possa andar de fato, adequadamente e estejamos aí com a nossa tarefa suprema, que é preparar esse mundo para ser a moradia de Deus. Preparar esse mundo para a revelação de Mashiach, para que aconteça rapidamente em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Então, são tudo isso que nós precisamos visualizar para podermos andar de forma adequada. Quando Yehudá faz Vaigash, quando Yehudá se aproxima de Yosef, está mostrando que a redenção está chegando. Então Yehudá, o judaísmo que está aí, Yosef, as 10 tribos perdidas, hoje estão se aproximando cada vez mais. Hoje há departamentos específicos dentro do mundo israelita para trabalhar só sobre essa questão de localizar as tribos perdidas para fazê-las retornar para Eretz Israel.
E estão descobrindo nos 4 cantos. Por quê? Porque é o momento de Yehudá e Yosef se aproximarem para o equilíbrio, para a redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Então é importante nós não perdermos o foco, ok? Então, continuando aí o verso 25, então nós temos aí, então os irmãos de Yosef subiram do Egito e chegaram a Canaã, na casa de Jacob. Embora eu estar dando ali ouvindo meio falando. Então, eles disseram, né, a seu pai, Yosef ainda está vivo, e que ele era o governante de toda a terra do Egito. Mas Jacob os ignorou, pois não acreditou neles. Então lhe falaram tudo que Yosef lhes dissera, inclusive qual tópico ele e Yosef estudavam quando se separaram da última vez. E ele viu as carruagens que Yosef enviara para transportá-lo, compreendendo que as mandara como sinal do assunto de sua última sessão de estudos juntos, porque a mesma palavra que designa carruagem e bezerro. Finalmente, convencido da veracidade de suas palavras, Jacob acreditou neles e o Espírito Divino reviveu mais uma vez a Jacob e seu pai. Aqui nós encerramos a nossa terceira aliá. Nesse aspecto aqui, né, acrescentando comentários, né, dos nossos mestres, dos nossos sábios, então quando a Torá escrita traz para nós que os irmãos subiram a Canaã, e chegaram a Jacob, né, o seu pai, e falaram para eles, Yosef ainda estava vivo. Nesse caminhar, quando estavam aproximando-se de Canaã e da casa do papai, Jacob, né, então os irmãos ficaram, e agora, como que nós vamos dar essa notícia para o nosso pai? Se nós chegarmos lá e falar, ó, Yosef está vivo, capaz de dar um infarto no nosso pai lá, ele morrer pela excelente notícia, como que nós vamos fazer? Então eles foram discutindo isso até se aproximar, né? Então aí eles tiveram a ideia, né? Asher, né? Ele tinha uma filha chamada Serach. E a Torá oral, né? Mas a Mishnah e o Talmud trazem, né? Confirmando essa história que eles mandaram Asher, né? Ir apressadamente, né? À frente e avisar, né? Sua filha Serach para que ela cantasse, que ela tocava a harpa e cantava, para que ela se aproximasse do avô e começasse a cantar que Yosef está vivo no Egito, né, e que é o governante do Egito. Então Serach, ela foi e obedeceu ao seu pai, Asher. Então ela se aproximou do avô, como ela sempre fazia, tocando harpa, cantando, para alegrar um pouco o coração do vovô. E ela começou a tocar a sua harpa e a cantar, né? Yosef está vivo lá no Egito, Yosef é o governante do Egito. E ela foi repetindo aquilo até os irmãos chegarem, né? Então aquilo foi enchendo o coração de Jacob de alegria, de esperança, né? E ele chegou a expressar para Serach, a sua neta, né? Abençoada é você, Serach, que me traz essa alegria ao meu coração, né? Então isso daí foi de fato algo muito precioso, porque Serach, ela permaneceu viva por longos anos, né? E então o coração de Jacob já estava mais preparado para a chegada dos irmãos. E quando chegam os filhos, Benjamim, né, a notícia, tudo que eles começaram a falar, a princípio ele resistiu um pouco, né? Mas diante dos sinais, da alegria, do contentamento, o semblante dos seus filhos era diferente de quando eles partiram. Não havia a mesma alegria, o mesmo shalom que agora eles estavam demonstrando. Não havia aquela determinação, aquela firmeza, aquela certeza de quando eles partiram. E mais as notícias, mais as visões, né,
as carruagens e também a palavra de Yosef, né, que a última conversa, o último estudo que eles tiveram foi sobre o bezerro, né? Então, quando eles falam isso daí, então Yaakov ele volta a realmente refletir sobre aquele momento. Porque naquele momento em que ele e Yosef estavam estudando sobre o bezerro, né, o sacrifício do bezerro, para o perdão das duas cidades, onde um corpo era encontrado entre duas cidades. Então ele vendo essa notícia, vendo as carruagens que Yosef mandara, então ele viu que de fato era verdadeiro, porque a mesma palavra no hebraico para carruagem é a mesma usada para bezerro. Então nesse momento ele teve a certeza, sim, Yosef está vivo. Então aí o Espírito Divino, o Espírito de Deus encheu, reviveu, né, Yaakov, e ele, vamos assim dizer, num bom e maravilhoso sentido, ele rejuvenesceu, né? Então isso daí deu novo ânimo, novas forças, novas energias, para que ele pudesse realmente preparar tudo para a viagem até o Egito e ali encontrar-se com o seu filho Yosef, né? Então, a partir de amanhã, nós vamos ver na nossa quarta aliá o momento da descida de Yaakov com toda a sua casa de Canaã para o Egito, ok? Então, a grande mensagem que nós temos ontem e hoje nos fala sobre redenção, que é essa questão de Vaigash, a mensagem fundamental aí nessa paraxá, onde nos fala sobre Vaigash, e Yehudá se aproximou de Yosef. Vimos tudo isso daí ontem, e dentro dessa perspectiva, né, sobre a questão do nosso Yehudá, Mashiach, realmente vem dessa descendência de Yehudá e está realmente conduzindo sobre a questão da redenção. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí realmente o exílio e redenção. E nesse sentido aí, nós temos diante de nós, sobre a questão da redenção, então nós temos ansiando pela redenção, e a redenção, o que nós podemos identificar para podermos ter uma visão melhor, se nós estamos próximo ou não. Tudo está no fim mesmo, né? Como diz aí no vulgo popular do mundão aí, né? É o fim do mundo mesmo, diante de tantas catástrofes que está acontecendo, essa pandemia que virou um pandemônio, estão arrumando cada vez mais um novo bicho, um novo vírus, uma nova infecção, né? E mais coisas por aí tudo, né? E realmente o objetivo está no sentido de o lado escuro dessa história toda, né, quer realmente fazer com que a face da terra não se encha de luz, conhecimento, sabedoria, discernimento. Isso significa ser uma pessoa inteligente. Ser uma pessoa inteligente. Vamos dar um exemplo. Falta de inteligência. Falta de inteligência. Certo? É nu e cru. Ou seja, a coisa é real e cruel. Quer você goste ou não. Quer você aceite ou não. Mas é nu e cru. É cruel a verdade. Quem aceita, se maravilha. Quem não aceita, é aquela questão, né? Os verdadeiros negacionistas são aqueles que não aceitam a verdade. Por exemplo, como que pode um bicho, vamos usar esse termo, você sabe o que é, como pode um bicho escapar de uma casa em que é guardado com segurança máxima? São portas e mais portas, cada porta tem de um cômodo para o outro, né? Tem aquela questão da desinfecção, né? Os que ali moram, entre aspas, naquela casa,
né? Colocam roupas realmente super, hiper seguras contra realmente o bicho, para que o bicho não possa contaminá-lo. Como pode um bichinho desse escapar de uma casa de tanta segurança que tem e vai pelo mundo afora, e aí alguém chega e diz assim, coloca a fantasia da cara para você se proteger contra ele. Como? Como que você vai se proteger com essa fantasia aí? Como? Se ele conseguir escapar de uma casa de segurança máxima. E essa fantasia da cara aí não protege de nada. Mas, né? A terra precisa encher da sua face de luz, de sabedoria, e não de ignorância, né? Como pode uma pessoa, ela estar sozinha, numa rua deserta, andando com a fantasia na cara? Como pode uma pessoa praticando exercícios ao ar livre, com distanciamento de pessoas, por exemplo, e continua com a máscara na cara? Como pode as pessoas não se perceberem que vivem em família dentro da mesma casa e quando saem, todos colocam a fantasia da cara e vão, entram dentro de um carro e saem todos com a fantasia na cara? Como? Então é preciso que a luz resplandeça para que a redenção aconteça. Porque à medida que as pessoas se entregam à escuridão, a escuridão bloqueia a luz. À medida que aumenta a escuridão. Por isso, a sabedoria, ela precisa encher a face da terra de luz para dissipar a ignorância, para dissipar a escuridão, para dissipar a falta de discernimento do que realmente está acontecendo. Então, por isso, o sistema tirou a visão das pessoas, de uma boa parte das pessoas, realmente da luz divina. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, minha ajuda? O meu socorro, minha ajuda vem do Criador, que está acima de tudo e de todos. Mas aí trouxeram um bezerro de ouro e as pessoas deixaram de olhar para cima e começaram a focar no bezerro de ouro. Então a redenção, ela precisa ser sustentada com visão de luz, de esperança, com sabedoria, com discernimento. Então por isso que existe aqui no nosso país aquele velho ditado, né? Que a ignorância atravanca o progresso. Todo mundo conhece isso daí. E é uma realidade. Então vejam bem que ansiando pela redenção é dissipar as trevas, é dissipar a escuridão. E isso que o sistema está lançando aí nesses últimos 2 anos são as forças negativas da escuridão, das trevas. Há a doença, mortes, etc. e tal. Há, como todo ano há. Vai lá no site da Transparência, ver qual que é a doença que mais mata no Brasil, por exemplo. E você verá que ela continua matando as pessoas. E não é a doença dos últimos 2 anos. Então, inteligência. Graças a Deus, uma boa quantidade de doutores, especialistas, médicos, infectologistas e por aí afora vai, e estão realmente colocando a boca no trombone e estão trazendo verdades. E então a escuridão está se dissipando. Então agora
a esperança pela redenção está ficando mais forte. Porque as pessoas estão começando a tirar os olhos do bezerro de ouro e olhar para cima. Esperança em Deus. Estão buscando Deus. E isso é redenção. Então, graças a Deus que está sendo dissipada essas nuvens. Mas as forças negativas são fortes. São cruéis. E elas sabem que pouco tempo resta para elas. Então eles não vão perder tempo. Quanto mais eles puderem apavorar, eles vão usar os seus instrumentos para apavorar as pessoas. Qual é o antídoto do medo? A coragem. Qual é o antídoto da escuridão? A luz. Qual é o antídoto da ignorância? A inteligência. Qual é o antídoto para a tolice? A sabedoria. E por isso, Moisés disse em um dos seus salmos, só a explanação da palavra divina já traz sabedoria para quem ouve. Só a simples leitura. Então é isso que os povos precisam. E aqueles que estão na jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, é isso que precisam espalhar e esparramar nos quatro ventos do nosso mundo. Nem que for uma simples leitura da palavra, para que possa chegar aos ouvidos e as pessoas possam escutar e possam alimentar a sua esperança, a sua coragem, a sabedoria, a inteligência, para não cair nas armadilhas da escuridão. Então, os nossos mestres, os nossos sábios dizem, a Torá promete claramente que Deus nos redimirá dentre as nações. Quando as nações, os segmentos religiosos dizem que Israel é o ponteiro de Deus, o relógio de Deus, é real isso daí. Só que é muito mais profundo do que se fala por aí. E nós precisamos estar atentos a isso. E nós que já estamos nessa jornada monoteísta sabemos da profundidade desse conhecimento e nós temos que levar cada vez mais. E por isso, os nossos mestres falam, a Torá promete claramente que Deus nos redimirá, ou seja, redimirá o povo judeu de entre as nações, vai findar o seu exílio entre as nações. Poderíamos perguntar, como podemos esperar por Mashiach quando nos damos conta do longo tempo em que nosso povo está no exílio? Mashiach não virá, não veio até agora, não virá. Alguns dizem isso por aí. Ainda assim, não devemos nos desesperar. A Torá está repleta de exemplos mostrando como Deus conduz o mundo de acordo com a sua vontade. Frequentemente, ele eleva alguém à grandeza no momento em que todas as esperanças pareciam perdidas. Quando Abraham teve Isaac, quando Abraham teve o seu filho Isaac, na idade de 100 anos, no momento em que não havia mais nenhuma esperança. Quando, de acordo com as leis da natureza, Abraham já era velho e não poderia ter mais filhos. A sua esposa já tinha passado o tempo também. Então, quando foi que Abraham teve o seu filho Isaac? Quando Iosif tornou-se legislador sobre o Egito? Foi quando, após ter sido prisioneiro durante 20 anos. Quando Jacob tornou-se pai de 12 filhos e ficou rico, mesmo tendo vencido a luta com o anjo, apenas depois de ter fugido da casa de seu pai, sem um centavo no bolso, apenas com a roupa do corpo, pois o filho de Esav roubou tudo dele, e ter servido Lavã dia e noite durante 20 anos. Quem pensaria
que aquele bebezinho flutuando numa cesta no rio Nilo, que estava condenado à morte, chorando de fome, um dia cresceria e tornar-se-ia líder e tiraria todos os filhos de Israel, todos Bene Israel, do Egito, e dar-lhes-ia uma Torá, e tudo isto depois de ter crescido no cruel palácio do faraó. Ou seja, e você teria sonhado que o faraó que escravizou o Bene Israel de maneira tão atroz e que se considerava um Deus, se curvaria um dia perante Moshe e Arão, implorando-lhes que deixassem sua terra? A Torá nos mostra repetidamente que Deus é quem comanda. Ao final, ele enviará Mashiach e reunirá os judeus, conforme a Torá promete, não importa por quanto tempo eles esperem. Por isso, todo bom judeu diz: Mashiach, que seja para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Vê. Amém. Ok? Então, esse é um aspecto. Então, nós vemos aqui, dentro desse aspecto, que o momento mais crucial dos patriarcas, do povo israelita, dos seus líderes, entre eles Moshe, nos seus momentos mais cruciais, foi quando a redenção chegou. Por isso o salmista diz assim: fui empurrado pelos meus inimigos à morte, mas Deus não permitiu, Ele sustentou-me. Então, no momento mais crucial, Deus mostra de forma bem clara a redenção. A redenção, restabelecer o plano de Deus, as bênçãos de Deus, para fazer deste mundo a sua casa. Ele sempre agiu com esta finalidade. Então, dentro desse aspecto, o que nós temos aí? Toda e qualquer teoria que diz que o mundo vai acabar é fake news. Ponto final. Não acredite nisso. Aonde se ensina e que se ministra essa questão, o mundo vai acabar e vai virar como um pergaminho, pronto, puf, e vai todo mundo para o céu, vai todo mundo virar estrela. Não acredita nisso. A moradia de Deus, a casa de Deus é aqui, neste planeta. Por isso, redenção significa realmente corrigir todas as coisas, restaurar todas as coisas no plano, no projeto original de Deus. Você acha que Deus, ele criaria este universo para depois destruir? Deus criaria os reinos vegetal, animal, mineral, para depois destruir? Simplesmente. Mas o essencial ainda disto, ele formou o homem à sua imagem e semelhança. E ele simplesmente faria com que viesse aí um desastre nuclear, como muitos segmentos por aí afora falam, que vai ter um louco lá que vai apertar o botãozinho e vai virar guerra nuclear e vai virar tudo pó, e os, entre aspas, os salvos vão criar asas, vão voar e vão virar estrelinhas lá no céu. Acha que Deus fez um plano absurdo deste? Não. De forma alguma. A redenção é aqui. E ela será através da revelação do justo, o único e o verdadeiro Mashiach, quando ele se revelar.
Então, alguns aspectos que nós queremos deixar aqui, dentro desta visão, o quanto que a redenção está perto ou longe. Começamos aqui já nesse aspecto aqui. O momento mais crucial dos líderes do povo judeu, Deus revelou a sua redenção. O socorro, a ajuda, a salvação. Dentro de outro aspecto, nós temos aqui também o que os nossos comentaristas trazem sobre redenção. Como podemos ver que a redenção está próxima? É uma pergunta, independe de segmento religioso. Todos querem saber. Quando Yehudá se aproxima de Yosef, é o grande sinal do princípio, que a redenção está para acontecer a qualquer momento mesmo. Então, como podemos ver que a redenção está próxima? O aumento, a resposta, o aumento contínuo, a receptividade do mundo à margem, a mensagem, melhor dizendo, do judaísmo. Uma das primeiras características que a redenção está muito próxima. O mundo, as nações, aceitando de livre e bom gosto as mensagens do judaísmo. Até encerrar a Segunda Guerra Mundial, o judaísmo era um ponto de interrogação. Era até proibido falar nos meios religiosos, era até proibido de falar de judaísmo. Nos próprios meios religiosos, falar de judeu era a mesma coisa que falar do, como se fala nos vários segmentos religiosos, era a mesma coisa que falar do capeta. Quantos pais falavam para os seus filhos antigamente? Cuidado com o judeu come criança, faz sabão. Então, um dos princípios de vermos que a redenção está muito próxima é ver que o mundo aumentou a receptividade à mensagem do judaísmo. Hoje, o judaísmo está público e notório. E está presente na maioria dos segmentos religiosos. A questão judaica. Por quê? Porque a redenção está mais próxima do que você imagina. Paralelamente a essa receptividade, nós também encontramos alguns obstáculos. E esses obstáculos, a vida judaica, tão difícil nesses milênios todos, né, ainda está presente em várias partes do mundo. Portanto, estão aos poucos desaparecendo, mas sempre tem uns obstáculos aí que aparecem, que é aquela questão do antissemitismo, né? São ações individuais ou relacionadas a alguns grupos, né, que atacam pessoas judaicas, né, que atacam judeus nas ruas, etc. e tal, né? Então, temos alguns obstáculos ainda aí. Mas a receptividade hoje é muito maior do que os obstáculos. O outro lado dessa história toda é o mal. Porque nós não podemos esquecer, né? A moeda tem dois lados. Assim como tem o bem, existe o mal, certo? Então o mal sente. Não esqueça desse detalhe, é uma realidade. O mal sente que o seu fim está perto. Mais violento se torna, a maldade mais violenta se torna. E a sua oposição à santidade, por isso nós temos aí ações ainda antissemitas e também anti-religiosidade. Independente de segmento religioso, nós também vemos aí várias ações de pessoas que são totalmente contra a religião A, B e C.
Nós vemos aí segmentos, ideologias e companhia limitada, né? Militantes e companhia limitada e etc e tal, que não se fale em Deus, preferem que falem. Tanto é, né, que houve algumas expressões aí, né, que nós vamos se unir com o diabo para tacar fogo no mundo. Mas não querem ouvir falar de Deus. Não querem ouvir sobre santidade, que é o quê? Mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos são conhecidos a nível internacional. Todas as nações conhecem os 10 mandamentos, independente de segmento religioso. Mas o mal sabe que o seu tempo está curto, o seu fim está perto. Então ele usa os seus cavalos, ele usa as suas bestas, ele usa os seus idiotas para fazer ações perversas, seja tanto do alto escalão como do baixo clero. O do alto escalão, eles usam tecnologia, ciência, usa a informática, né? E por aí afora vai. O do baixo clero é aqueles que parte para agressão, ataques violentos, né? Chegando inclusive até a matar algumas pessoas. Mas são todos do mesmo time, o time do mal, que está sob o comando realmente das forças negativas, demoníacas, para fazer o mal. Mas o mal nunca foi vitorioso, não podemos esquecer disso, ok? Então, esse outro lado aí, que é o mal, sabe que o seu fim está perto, então estão em alta, e é crescente o poder de atração em todas as suas formas, para seduzir e atrair as pessoas. Então, aquilo que aconteceu com Jó, né, quando o adversário, o anjo, chamado Satã, que é o adversário do homem, não de Deus. Deus não tem adversário, o homem tem, o ser humano tem. É o anjo que Deus criou para essa finalidade, ser adversário do homem. Por que ele criou isso? Porque o homem, ele deu a ele o livre-arbítrio para escolher sim ou não, fazer ou não fazer, estar ou não estar com Deus. Ponto. É isso daí. Só que esse anjo, chamado Satã, que significa adversário ou acusador do ser humano, ele foi lá falar de Jó. Então, o adversário, ele tocou exatamente naquilo em que ele comentava com Deus. Tudo que o homem tem, ele dará em troca. Quando chegou finalmente a tocar na sua saúde. Bens materiais foram embora, depois os seus filhos foram embora. Ele foi perdendo tudo, ficou miserável. E finalmente, o adversário falou para Deus, toque na sua saúde, que a sua doença seja grave. E tudo que ele tem, ele dará em troca pela sua saúde, pela sua vida. Jó não tinha mais nada. Ele já tinha perdido tudo. Então o que ele estava se referindo? O que é que ele tinha de tudo para jogar fora ou dar em troca para que ele tivesse saúde e vida? O que o adversário estava dizendo ali é o maior precioso que o ser humano tem. A vida eterna. Esse é o maior tesouro do ser humano. A vida eterna. Então é isso que o adversário disse para Deus. Toque na sua saúde. E tudo que ele tem, ele dará em troca. Ou seja, ele dará a vida eterna dele em troca da sua saúde. Para que ele possa ter saúde e uma vida bem regada aqui, nesse tempo, neste mundo, com a configuração que há atualmente, antes da redenção. Então Deus disse ao adversário, vá, toque na sua saúde, mas não toque na sua vida. Então Jó, ele ficou completamente cheio de feridas,
os cães lambiam a sua ferida, né? Como está escrito lá. E, inclusive, a sua esposa chegou para ele e falou assim: Jó, amaldiçoa Deus e morra. Ou seja, a própria esposa dele deu um incentivo para o adversário para que Jó realmente jogasse tudo, trocasse tudo. Ou seja, trocasse a vida eterna para que ele pudesse ter paz, sossego. Na visão dela, obviamente. Mas aí Jó respondeu: recebemos tudo de Deus e também não agradeceremos a Ele se Ele nos tira? Então, dessa forma, Jó venceu. Então, dentro desse aspecto aí, certo? Esse outro lado do mal aqui que nós estamos vendo, nessa parte aqui, né? E todas as formas de prazer material, físico, os atrativos estão sendo cada vez maiores. E nesses últimos 2 anos nós tivemos aí a experiência disto. E o mundo hoje, quem está pondo a mão na consciência está vendo o preço caro que pagaram e estão pagando por terem cedido realmente ao mal. Por darem, entre aspas, tudo em troca pelo aqui e pelo agora, numa falsa promessa. Porque drogas sempre serão drogas e sempre serão prejudicial à saúde, ainda mais quando elas são experimentais. Aí ninguém sabe o que acontece depois. Então, dentro desse aspecto, nós vemos exatamente o outro lado. Então, nós precisamos avaliar e analisar os dois aspectos. E a pergunta é: como podemos ver que a redenção está próxima? Única defesa, os nossos comentaristas trazem para nós: uma dose saudável do senso de autossacrifício de Yehudá. Então esse autossacrifício de Yehudá, que nós vimos nessa abordagem da parte de Yehudá, certo? Dando aquele isolamento realmente da questão do mundo ou das cidades com as suas questões materiais, né? Com as suas seduções materiais, financeiras, a boa fama, a boa índole no sentido de envaidecer-se, né? Então hoje nós estamos vendo aí realmente essa questão de todas as formas de prazer material do lado do mal crescendo. As vãs promessas de uma vida melhor, aqui, agora, dentro dessa configuração perversa, faz o que eu mando, toma o remédio que eu estou te mandando tomar, faça o que eu estou te mandando e você vai ter vida. Se você não fizer, você morre. Então estão tocando na tua vida, estão tocando na tua saúde. Qual é o momento, ou como podemos ver que a redenção está próxima? Segundo os comentários que nós vimos até aqui, no momento mais crucial, que parecia que tudo ia padecer, que nada daria certo, clamaram a Deus e Deus trouxe a redenção. Então, uma boa parte da população está precisando clamar a Deus, diretamente a Deus, pedindo socorro, ajuda, proteção, para que Ele manifeste a redenção. Salmo 120. Eleva os meus olhos para os montes, toda essa bagaça que está aí. De onde virá a minha proteção? De onde virá meu socorro? De onde virá minha ajuda? Não vem do bezerro de ouro, e nem dos seus servidores, vem somente de Deus, o único Deus e Salvador e o único Criador. Então, uma dose saudável do senso de autossacrifício de Judá é nós estarmos nos
realmente um alto sacrifício para Deus, reconhecendo Ele o único soberano, o único Deus, o único Salvador, o único protetor, e buscando, através da sua palavra, o conforto e as forças para nós seguirmos em frente. Foi de fundamental importância para sobreviver aos horrores da diáspora. O povo judeu é exemplo nesse sentido. Passaram os piores horrores. Mas veja o que era, antes de 14 de maio de 1948, Israel. Veja o que é hoje. Vejam as fotos dos homens e das mulheres antes e durante a Segunda Guerra Mundial, quando foram levados para os campos de extermínios. Vejam hoje os homens e as mulheres em Israel, fazendo parte das forças de defesa de Israel. Holocausto, nunca mais. Como nação, a redenção chegou para se prepararem adequadamente para a grande redenção final com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. A nação hoje, ela está mais forte, madura para recepcionar os judeus do mundo inteiro para o final do exílio judaico entre as nações. Como podemos ver que a redenção está próxima? Dedicação fervorosa ao cumprimento da vontade de Deus por meio da prática de seus mandamentos refinou o mundo de forma gradual e agora o mundo está mais maduro para receber os dias de Mashiach, que será introduzido pela redenção final. Por incrível que pareça, você se olhar apenas com olhos físicos, você não vai acreditar que o mundo está mais maduro para recepcionar realmente os dias de Mashiach, a redenção final. Por que você não vai enxergar? Porque você vai olhar o quê? Você vai enxergar aí o mundo está numa pandemia que virou um pandemônio, uma desgraça daqui e dali. Só notícias de desgraça. Você olha para os quadrantes e você só vê a natureza, parece que se rebelou contra a humanidade. Então você olhando com olhos físicos, você só vai ver coisas negativas. Mas se você busca a resposta através da palavra, através dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, mais os estudos dos nossos sábios com fundamento judaico, então você não vai olhar dessa forma. Você vai ver que a natureza não está se rebelando contra os homens, contra o ser humano. A natureza ela está clamando pela sua redenção ao Deus vivo que fez e criou todas as coisas. A natureza está clamando pelo Deus vivo. Então quando você vê, por exemplo, o vulcão, pau! Você vê um terremoto, você vê raios, trovões, ventos, tempestades, é a natureza que está clamando pela sua redenção. E eles estão fazendo isso num alto e bom som. E o ser humano? Ai, ser humano, complicado esse bichinho. O ser humano está agindo que nem um porco. Abaixa o seu focinho na terra e não consegue levantar a cabeça. Então, nós precisamos cada vez mais nos alimentarmos do verdadeiro alimento, a Torá, que é a base de tudo, os 5 primeiros livros da Bíblia, para que nós venhamos realmente fazer como o salmista, Salmo 121, olhando para os montes, sabendo dos obstáculos, das adversidades, o perigo de saúde, o perigo de morte é uma realidade. Você não nasceu com essa configuração aqui, você não nasceu para ficar eterno.
Você só poderá ser eterno passando pela redenção. A sua alma divina é eterna. Esse corpo aqui, essa quelipá, essa casca, ela precisa voltar ao pó de alguma forma. Na redenção, então haverá as ressurreições para que uma nova configuração de cada um seja uma realidade dentro do plano divino, para poder adentrar no Olam Rabá, a vida eterna, que vai ser aqui, neste mundo, totalmente retificado. Como podemos ver que a redenção está próxima? Nesse sentido, Yehudá prenunciou a redenção quando se aproximou de Yosef. Sem saber que era seu irmão, Yehudá exigiu um comportamento ético, espiritual do governador, para que ele pudesse realmente agir de uma forma correta e não ser um déspota imoral. Dessa maneira, ele fez a verdade se revelar. Ou seja, quando Yehudá ele se aproxima do governador, que ele não sabia que era seu irmão, então ele se aproxima e com autoridade espiritual ele diz ao governador: se recomponha, você precisa ter ética, você precisa ter uma conduta moral, justa, você precisa se comportar de uma forma que você não seja qualificado como um déspota imoral, um perverso, um libertino. Então, quando Yehudá se aproxima do governador desta forma, então a verdade é revelada. E Yosef diz: eu sou Yosef, o vosso irmão. Dentro desse aspecto, amados, a redenção vem trazer para nós essa realidade. Quando o judaísmo, a partir de 1950 para cá, por ordem, orientação do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, a partir da década de 50, quando ele começou a orientar os seus rabinos, os seus líderes a ir para as nações e levar o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus, a consciência divina mais apurada, mais elevada. É o momento em que Yehudá se aproxima de Yosef entre as nações e traz a mensagem para as nações: você precisa ter uma conduta mais ética, mais moralista. Você precisa ter uma conduta mais espiritual. E por isso, a partir da década de 50 para cá, 1950 para cá, o judaísmo se expandiu entre as nações. E hoje, entre as nações, de fato, né, a vida judaica e o judaísmo têm se expandido. E os não-judeus estão abraçando cada vez mais a fé monoteísta com fundamento judaico e com orientação rabínica. É o momento que Yehudá se aproxima de José para um equilíbrio, para que as coisas possam ir bem. Quando acontece isso, a verdade é revelada. Porque Yehudá vem e diz: a mensagem é esta. Ou seja, no nosso linguajar simples, né? Toma vergonha na cara. E tem uma conduta mais ética, mais moral, mais espiritual. E não é o que o mundo está clamando hoje? Uma conduta assim? Não olhe apenas para o lado negativo.
para o lado do mal. Não olhe apenas para o outro lado, porque é necessário que os dois estejam presentes para a redenção final, o bem e o mal. Só que o bem sempre venceu. A luz sempre venceu. Deus sempre permaneceu o grande vencedor. E por isso os que se refugiam nele têm a garantia da vitória, da vida eterna. E hoje o mundo está mais maduro para essa realidade. Por isso hoje nós estamos vendo cada vez mais o mundo não judaico, as nações não judias, os povos não judeus, buscando mais judaísmo. E dentro da ótica e da configuração como não judeus, dentro daquilo que é pertinente no estudo da Torá, 7 leis universais, né? Com orientação rabínica, aquilo que deve ser feito. Vejam bem, amados, por exemplo, todo mundo fala da Rússia e do seu líder. Mas procurem conhecer a história daquele líder. Ah, mas você vai falar do lado negativo dele. Faça uma pesquisa do lado positivo dele. Se você é perfeito, 100% perfeito, justo, então você pode falar do lado negativo dele, ok? Beleza, tranquilo. Você é um santo, então pode falar do lado negativo dele. Mas para os demais, o que acontece? Procure ver o lado positivo do líder da Rússia. Resumidamente, quando criança, ele sempre ia numa casa vizinha, num determinado cidade que a família dele morava, e geralmente um lugar retirado, poucas casas, etc. e tal. E ele frequentava uma casa vizinha porque lá sempre tinha luz, sempre tinha calor humano, sempre tinha comida, sempre tinha agasalho, e ele sempre era muito bem recebido. Ele também era de uma família pobre, mas aquela casa sempre o acolhia, aquela família sempre o acolhia, com tudo isso daí, com muito calor, muita luz, muita bênção, e por aí afora vai. Passou-se algum tempo, a família mudou, ele teve que ir embora, aquela família ficou ali. O tempo passou, ele tornou-se um líder. E depois que ele se tornou um líder, o mundo judaico, o judaísmo na Rússia, nunca teve tanta liberdade como está tendo lá na Rússia. Por quê? Porque aquela família que o acolhia era uma família judia. E ele falou várias vezes em seu discurso que se ele está ali, é graças a essa família de judeus. Porque se não fosse, ele teria morrido de fome e de frio. Essa é uma história com H maiúsculo, como que o judaísmo é o grande sinal da redenção final. Então, como podemos ver que a redenção está próxima? Veja a receptividade do judaísmo aí fora. E finalizando a lição que nós temos aqui, devemos manter o equilíbrio adequado entre a criatividade de Yosef e a abnegação de Yehudá. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele teve exatamente essas duas grandes qualidades, a criatividade e a abnegação. E por isso, a partir da sua liderança, o judaísmo tornou-se muito mais conhecido entre as nações. E por isso hoje
está presente de fato entre as nações. E o movimento Benei Noach, que vem da sua orientação com ousadia, criatividade e abnegação, está cada vez mais se expandindo entre as nações. Então, lembrando sempre que a chave para a superação do nosso exílio, seja o exílio judaico entre as nações e o nosso exílio entre as nações, mas dentro daquela configuração do mundo Egito, que são as atrações, as seduções que o mundo nos oferece para negarmos a Deus, a sua palavra, etc. Ao mesmo tempo, coletivo e pessoal, tanto como coletivo como pessoal, as seduções são reais. E é cultivar a mentalidade da redenção. Nós precisamos, cada dia, regar a redenção em nossas mentes, em nossos corações, na nossa alma. Precisamos fortalecer isso. Porque quanto mais nós fortalecemos a redenção, mais estamos abreviando a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Assumindo o nosso papel de representantes da Torá perante a humanidade, o mundo judaico sendo essa testemunha viva e eficaz. E entre as nações, os que estão se associando ao movimento Benei Noach, ombro a ombro com os judeus, tornam-se também representantes legais da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, junto com as 7 leis universais, para os povos. Que conseguiremos dessa forma sobrevivermos ao exílio e também apressar a redenção, trazendo com isso união e paz verdadeira para o mundo inteiro. Dessa forma, nós vamos encher a face da terra com a luz divina. Então, como podemos ver que a redenção está próxima? Este é apenas o princípio de alguns aspectos sobre redenção, para que tenhamos a visão que ela está muito mais próxima do que imaginamos. Nos próximos dias, vamos trazendo algumas coisas a mais sobre a redenção, para que isso seja alimentado, fortalecido, e que nós possamos juntos, numa só voz, dizermos: Mashiach, que seja a sua revelação para os nossos dias, para o nosso tempo, e que seja para agora mesmo. Amém, ve amém. Ok? Vamos então nessa jornada, nesta caminhada para a nossa redenção final, pois temos uma vida eterna para viver. Está a fim de viver essa vida? Seja forte, seja luz, seja a mensagem da sabedoria, segundo a Torá, para encher a face da terra de luz divina. Shalom, shalom, até amanhã.